Salve, futuros doutores! Eu sou o professor Victor Aragão e hoje teremos o primeiro simulado de ética focado na FGV na prova da OAB. E se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que assim vai estar ajudando esse projeto a trazer mais simulados, mais aulas para vocês, estudantes. E me segue lá no Instagram, sempre estou postando dicas, conteúdos para vocês que vão prestar a prova da OAB. E tenho também alguns materiais. Vou deixar o link deles também aqui na descrição. E também está rolando lá no meu Instagram um sorteio de um Vadmecum novinho de 2022 para a OAB. Ele é ideal para estudar e prestar a segunda fase. E confira lá o post do sorteio e quais são as regras para vocês estarem participando. Agora vamos para o simulado. Primeira questão. A advogada Clotilde, em manifestação oral em juízo, proferiu algumas palavras sobre o adversário processual de seu cliente. Na ocasião, a pessoa mencionada alegou que teria sido vítima de um crime de injúria. Considerando o disposto no Estatuto da Advocacia e da OAB, é correto afirmar que: letra A. As palavras proferidas podem constituir crime de injúria, a fim de se tutelar a adequada condução da atividade jurisdicional. Além disso, Clotilde poderá responder disciplinarmente perante a OAB pelos excessos que tiver cometido. Letra B. A imunidade processual conferida a Clotilde assegura que as palavras proferidas não constituem injúria, tampouco são passíveis de responsabilização disciplinar perante a OAB, independentemente da alegação de excesso. Letra C. A imunidade profissional conferida por Clotilde assegura que as palavras proferidas não constituem injúria. Contudo, ela poderá responder disciplinarmente perante a OAB pelos excessos que tiver cometido. E letra D. As palavras proferidas podem constituir crime de injúria, a fim de se tutelar a adequada condução da atividade jurisdicional. Contudo, não são passíveis de responsabilização disciplinar perante a OAB, independentemente da alegação de excesso. E aqui nós temos como resposta certa, letra C. Ela vai estar lá no artigo 7, parágrafo 2º do Estatuto. E é isso, a imunidade profissional, ela assegura que a Clotilde ela pode proferir as palavras, não vai constituir injúria, porém ela pode responder disciplinarmente perante a OAB se houver algum excesso. Vamos para a segunda. FGV 2021. Maria, advogada, adotou o recém-nascido João. A fim de organizar sua rotina, Maria verifica que tem contestação a apresentar em 15 dias e audiência agendada em 40 dias, em processos distintos, nos quais figura como única advogada das partes que representa. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, terá direito à reserva de vaga na garagem. Letra B. Maria terá preferência de ordem para a realização da audiência, mediante comprovação de sua condição. Letra C. Maria terá o prazo para apresentar a contestação interrompido, desde que notifique o cliente por escrito. E letra D. Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, não deverá ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x, se estiver acompanhada de João. Então, nessa questão, temos a Maria, que é advogada e acabou de adotar um recém-nascido, que é o João. Então, qual benefício traz essa situação para ela? E a resposta certa aqui é a letra B. De acordo com o artigo 7A, inciso 3 do Estatuto da OAB, ele vai falar que a Maria, por ter acabado de adotar, ela vai ter preferência na hora da realização da audiência, desde que ela comprove essa condição de ter acabado de adotar. A letra A ela está errada porque reserva de garagem na vaga é se ela estivesse na gestação. Aí dá esse direito para a advogada. A letra C está errada porque não se interrompe a contestação. A letra D ela está errada porque não se submeter a detectores de metais e aparelhos de raio-x também é um caso para gestantes, o que não é o caso da Maria. Então a resposta certa é a letra B. Próxima questão. FGV 2021. O advogado Felipe, em razão de sua notoriedade na atuação em defesa das minorias, foi procurado por representantes de certa pessoa jurídica X que solicitaram sua atuação pro bono em favor da referida pessoa jurídica.
em determinados processos judiciais. De acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a opção que apresenta a resposta que deve ser dada por Felipe a tal consulta. Então vamos às opções. Letra A. É vedado a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, embora seja possível a defesa das pessoas físicas que sejam destinatárias das suas atividades, desde que estas não disponham de recursos para a contratação de profissional. Então a letra A está falando que não pode representar a pessoa jurídica nesses casos. Porém, as pessoas físicas que são destinadas a essa atividade da pessoa jurídica, elas poderiam ser representadas desde que não tivessem condições, recursos. Letra B. É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, desde que consideradas instituições sociais e que não se destinem a fins lucrativos, e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Então a letra B está falando que, além de pessoas jurídicas poderem ter essa representação, desde que sejam instituições sociais sem fins lucrativos, também pode os seus assistidos. Letra C. É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, mesmo que destinadas a fins econômicos, desde que a atividade advocatícia atenda a motivos considerados socialmente relevantes, independentemente da existência de recursos para a contratação de profissional. Então a letra C está falando que, independente se tem fins lucrativos ou não, a pessoa jurídica pode ter essa representação, desde que os motivos sejam socialmente relevantes, independente de ter condições financeiras ou não. Letra D. É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoa jurídica, mesmo que destinada a fins econômicos, desde que a atividade advocatícia se dirija a motivos considerados socialmente relevantes e as pessoas físicas beneficiárias das suas atividades não disponham de recursos para a contratação de profissional. Então a letra D, ela fala que as pessoas jurídicas podem, mesmo que tenham fins econômicos, desde que os motivos sejam socialmente relevantes, e as pessoas físicas beneficiárias também vão poder, desde que não disponham de recursos. E aqui nessa questão, a resposta certa é a letra B. Está lá no artigo 30, parágrafo 1º do Código de Ética e Disciplina da OAB. Ele vai estar falando que pode sim atuação pro bono, porém tem que ser pessoa jurídica como instituição social sem fins lucrativos, sem os fins econômicos. E os seus assistidos também vão poder, desde que também não tenham condições, recursos para estar contratando um profissional. Continuando. Tá gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram, aproveita para conferir o sorteio que está rolando lá no Instagram. Agora vamos para a próxima questão do simulado. FGV 2021. A Sociedade de Advogados A e B Advogados está sediada no Rio de Janeiro. Entretanto, em razão das circunstâncias de mercado de seus clientes, verificou que seria necessário ao bom desempenho das suas atividades profissionais constituir uma filial em São Paulo. No que se refere ao ato de constituição da filial e atuação dos sócios, assinale a afirmativa correta. Letra A. O ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional de São Paulo, ficando todos os seus sócios obrigados à inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional de São Paulo. Então a letra A fala que o registro tem que ser feito e arquivado em São Paulo e os sócios eles vão ser obrigados a também fazer uma inscrição suplementar no Conselho de São Paulo. Letra B. O ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional de São Paulo, ficando obrigados à inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional de São Paulo apenas aqueles sócios que habitualmente exercerem a profissão naquela localidade, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder 5 causas por ano. Então aqui está falando que a sociedade vai ter que registrar e arquivar no Conselho de São Paulo, porém só vai precisar fazer inscrição suplementar no Conselho de São Paulo aqueles sócios que trabalharem de maneira habitual. Letra C. O ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade
e arquivado no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, ficando obrigados à inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional de São Paulo apenas aqueles sócios que habitualmente exercem a profissão naquela localidade, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder 5 causas por ano. Então a letra C está falando que tem que o registro e o arquivamento ser no Conselho do Rio de Janeiro, porém a inscrição suplementar tem que ser em São Paulo e só para os sócios que forem exercer a profissão de forma habitual. Letra D. O ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, ficando todos seus sócios obrigados à inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional de São Paulo. Então a letra D, ela fala que para averbar o registro e arquivar tem que ser no Conselho do Rio e todos os sócios são obrigados à inscrição suplementar ao Conselho de São Paulo. Uma questão muito interessante e a resposta dela é a letra A. Vai estar lá no artigo 15, parágrafo 5º do Estatuto. E ele fala que nesses casos, quando vai constituir uma filial, tanto a averbação do registro e o arquivamento tem que ser feito aonde vai se abrir essa filial. E todos os sócios eles são obrigados à inscrição suplementar. Então, independente de habitualidades, quantas causas eles vão fazer nesse local, eles têm que fazer essa inscrição suplementar para poder constituir essa filial. E no caso aqui, tem que ser lá no Conselho Seccional de São Paulo. E antes de irmos para a próxima questão do simulado, vou estar deixando aqui em cima um card de uma aula aqui do canal de ética. Uma aula que fala sobre um assunto que vem sendo bem cobrado pela FGV. Então vale a pena vocês conferirem lá depois do simulado. Vamos agora para a próxima questão. FGV 2020. Os advogados Diego, William e Pablo, todos em situação regular perante a OAB, desejam candidatar-se ao cargo de conselheiro de um conselho seccional da OAB. Diego é advogado há 2 anos e 1 dia, sendo sócio de uma sociedade simples de prestação de serviços de advocacia e nunca foi condenado por infração disciplinar. William, por sua vez, exerce a advocacia há exatos 4 anos e constitui sociedade unipessoal de advocacia, por meio da qual advoga atualmente. William já foi condenado pela prática de infração disciplinar, tendo obtido reabilitação 1 ano e 3 meses após o cumprimento da sanção imposta. Já Pablo é advogado há 5 anos e 1 dia e nunca respondeu por prática de qualquer infração disciplinar. Atualmente, Pablo exerce certo cargo em comissão, exonerável ad nutum, cumprindo atividades exclusivas da advocacia. Considerando as informações acima e o que está disposto na Lei 8.906, assinale a afirmativa correta. E no caso em tela, a alternativa correta é letra B. Só o William cumpre todos os requisitos necessários para essa candidatura. Vamos ver por que nem Diego nem Pablo têm todos os requisitos. O Diego não tem todos os requisitos porque ele advoga apenas 2 anos e o requisito necessário é 3 anos. Já o Pablo, por mais que ele advoga há 5 anos e nunca teve nenhuma infração disciplinar, ele participa de um cargo em comissão, que são aqueles cargos de livre exoneração. Então ele fica vedado dessa candidatura. E o William, além dele ter mais de 3 anos para poder participar desse cargo, ele também já cumpriu a infração disciplinar. Se ele não tivesse tido a reabilitação, ele também estaria proibido por causa da infração disciplinar. Mas como já houve a reabilitação, ele agora pode sim, tem todos os requisitos para poder se candidatar ao cargo. Assim chegamos ao fim do simulado. Espero que tenha ajudado vocês. Se ficou qualquer dúvida sobre alguma questão, deixe aí nos comentários que eu respondo. E até o próximo vídeo, estudantes!